A gente já abordou alguns temas em aulas prévias, né? A gente já falou de infecções por fungos, falou de alopecia androgenética, de eflúvio, trouxe algumas referências da literatura, que é exatamente o que a gente faz aqui no Ítalo Dermatologia. A gente busca as referências da literatura, a gente procura não ter uma base assim, pouco concreta, né, assim, de opinião. Ah, eu prefiro isto, prefiro aquilo, a minha vivência diz que tal coisa é melhor. Sim, a minha vivência ela entra na balança em alguns momentos, eu tenho 25 anos de formado, mas o fundamental é a literatura, são os consensos, né? E mesmo quando eu vou conversar sobre a opção terapêutica com o paciente, eu falo assim, olha, não é uma questão de opinião, existe a maneira correta de se fazer isso, existem os consensos, quem foi lá e tabulou os dados, viu 30 mil, 50 mil pacientes com a doença que você tem, com os tratamentos possíveis, isso é fundamental para nós, né? Agora a gente vai falar de alguns outros assuntos, né? Vou falar aqui de algumas ectoparasitoses, né? Vou falar de escabiose. A gente adquire escabiose, na realidade, quando a gente tem um contato próximo, geralmente pele com pele, em adultos, muito comum a transmissão pelo contato sexual, né? Não é uma IST, mas é pelo contato íntimo, né? É possível também a transmissão através de roupa, de móveis, mas é menos usual. O mais usual realmente é o contato próximo de pele com pele, de uma pessoa com a outra. E tem uma coisa curiosa, né? Por que esse contato, essa transmissão não é tão eficaz assim se você sentar numa cadeira, você que tem escabiose, aí a outra pessoa senta ali e não vai pegar, ou é pouco provável? Porque na realidade alguém que está cheio de lesões na pele, né? Aquelas pápulas com crostícula hemática, na porção central do abdômen, entre os dedos, embaixo da mama, axila, costuma poupar cabeça e pescoço em adultos, mas não em crianças, né? Então esse quadro clássico de escabiose, mesmo um paciente cheio de lesões, ele tem entre 10 e 15 parasitas, 10 e 15 Sarcoptes scabiei no corpo, 10 a 15 parasitas. Isso nos leva a uma outra situação. Como eu disse já em outros vídeos, eu gosto de solicitar exames para confirmar diagnóstico. No caso da escabiose, você pode fazer dermatoscopia, tem o sinal da asa delta, descrito lá nos artigos que o professor Paulo Criado escreve, né, que o Sarcoptes scabiei acaba arrastando uma parte da epiderme do paciente, então forma um sinal que é esse tecido sendo arrastado, a gente vai ver a seguir. Mas outra coisa que você pode pedir é para fazer a escarificação da bolinha no fim do túnel do Sarcoptes scabiei e colher aquele material para tentar encontrar o parasita. Mas veja, no corpo todo do paciente você vai ter 10 a 15 parasitas. Então não é tão fácil de que esse raspado da pele, igual se colhe um exame micológico, não é tão fácil que esse raspado da pele nos leve a uma certeza diagnóstica. Mais ainda, digo para você que diagnóstico de escabiose é difícil. Tem livros mais antigos que falam, por exemplo, de sarna de gente limpa. Gente que toma banho todos os dias e que aí vai ter lesões localizadas, às vezes o dorso de um idoso, né? Uma lesão no abdômen, uma lesão nos interdígitos das mãos, mas não em todas as localizações, só em uma ou outra localização. Seria a sarna de gente limpa. Existe toda uma discussão se é possível adquirir a sarna dos animais, né? Mas existem diferentes Sarcoptes scabiei, né? Variante canis, hominis, então cada Sarcoptes scabiei é de um determinado animal, né? O do homem é do homem, do ser humano é do ser humano, suínis do porco e por aí vai. Então não é habitual. Você pode eventualmente ter prurido por conviver com o cão. E há até um cão que tenha escabiose. E há até alguns autores que dizem ser possível a transmissão do cão para o ser humano, mas aí este ser humano não transmitiria para outros seres humanos. Muito bom. Tem uma conversa que é de colega, né? Amigos médicos. Amigos médicos ligam assim, ah, Ricardo, acabei de atender uma pessoa com sarna, eu já estou até me coçando. Pois é, como a gente vai ver, ó, para você ter o quadro de escabiose, né? Então aqui, ó, 10 a 15 organismos que você tem quando você tem escabiose, mesmo um quadro mais importante, você não vai ter muitos parasitas na sua pele. Você demora entre 4 e 8 semanas para você desenvolver o quadro clínico de escabiose. Então você atendeu o paciente hoje, ele saiu da sala, você está se coçando, não é escabiose, é a sua cabeça, é a maneira como você está entendendo ali aquele seu momento. Não dá para ser. Por outro lado,
Se você já tiver tido escabiose alguma vez na vida, aí é possível que em 24, 48 horas você comece a se coçar, porque a coceira da escabiose tem a ver com mecanismos irritantes do próprio Sarcoptes scabiei na superfície da pele, dentro da pele, enfim, mas também tem a ver com resposta imune celular, tem uma sensibilidade. Então, como em outros episódios de escabiose você já teria feito a alça aferente, então neste momento agora você vai ter uma dermatite de contato, uma imunidade celular pela presença do Sarcoptes scabiei e que vai ser muito mais rápida, não vai demorar tanto tempo para se instalar. Então, sim, se você já teve escabiose antes, é possível você começar a se coçar no dia seguinte ou no outro dia em que você adquiriu a escabiose. Então, se contaminou hoje, amanhã ou depois, você pode se coçar desde que você já tenha tido escabiose antes. Quem nunca teve escabiose vai demorar 4 a 8 semanas para começar a se coçar. Essas informações aqui tirei do site do CDC, que também é uma outra fonte muito boa de informações, né? Principalmente para quem fala inglês, mas também o Google acaba traduzindo às vezes até automaticamente, né? Muito bom. Aqui falando dos exames diagnósticos, né? A gente já falou, e americano fala sempre do cuidado com os gastos de saúde, né? A ideia do management care, que é para conter gastos, mas é porque o americano faz PCR para onicomicose, faz PCR para escabiose. Então, assim, um médico americano ser pressionado para uma contenção de custos é aceitável, porque eles usam recursos diagnósticos caríssimos. Agora, aqui no Brasil, a gente fazer restrição de custo realmente, né? Sim, um administrador implicar porque você pediu hemograma, parte hepática, parte renal, realmente é de se questionar. O tratamento da escabiose pode ser feito por via tópica, por via sistêmica, a gente vai discutir. E como você mata o Sarcoptes scabiei, né? Aí a alma dele vai para um outro plano, mas o corpinho do Sarcoptes scabiei fica ali dentro da sua pele se decompondo, é mais do que normal que você continue se coçando por até 2 semanas. E é aquele período em que você vai usar um corticoide, né, para tentar amenizar um corticoide tópico, um antistamínico, para tentar amenizar o prurido de uma escabiose já tratada, mas que é o Sarcoptes scabiei em decomposição na sua pele, que causa uma resposta inflamatória. Muito bom. A permetrina é uma medicação que a gente usa bastante para tratar escabiose, uso tópico, né? Vou colocar algumas informações que são do Belda, tratadão de dermatologia, né? Aquilo que, quando você vai fazer a prova de título de especialista, é o livro que decreta qual resposta está correta se houver divergência de respostas, né? O que está escrito no Belda? Vale o que está no Belda. Então, a permetrina você usaria 2 noites consecutivas e no 3º dia pela manhã lavaria toda a roupa de cama, corpo e banho do paciente, né? Então, 2 noites e aí no 3º dia, quer dizer, a noite seguinte ao 2º dia, no 3º dia pela manhã, você lavaria todas as roupas. O Sarcoptes scabiei, ele não gosta do frio, então só de você lavar na roupa gelada, ele já morre. Na água gelada, lavar a roupa na água gelada, ele já morre. Você não precisa pegar o ferro, passar, ferver a roupa, nada disso. Não é necessário, né? A gente vai ver, do Belda, crianças, adultos, gestantes e nutrizes podem usar. Aí você vai até a bula, e a bula diz que assim, não deve ser utilizado na gravidez ou no período da amamentação, a não ser que seja sob prescrição médica. Então, se acontecer qualquer coisa com esse bebê, ele nascer com uma orelhinha torta, embora no Belda esteja escrito que você pode usar, na bula está escrito que não deve usar, né? A segurança e eficácia do Indax Plus não foram estabelecidos em crianças menores de 2 meses. Olha que coisa. Então é importante conhecer a bula. Você pode até prescrever para o seu paciente nessas condições todas aqui na gravidez. Aí você fala, não, está bem estabelecida a segurança, é só uma questão jurídica, a indústria quer se eximir de qualquer problema, mas é bem estabelecido, bastante usado, né? A permetrina, na realidade, ela atua na membrana das células nervosas do parasita, né? Nos canais de sódio, e acaba diminuindo a transmissão neural. O parasita vai entrar ali em inanição, vai ficar parado, vai morrer, né? Permetrina, isso daqui, 5%, Nedax, a 5%. Mas, Ricardo, e se eu não quiser me arriscar? E se eu não quiser prescrever para grávida? Se eu não quiser prescrever para criança abaixo de 2 meses, para bebê? Eu não quero prescrever a permetrina. Se na bula está escrito que há um questionamento sobre a segurança, enxofre precipitado. Tem cheiro de satanás, né? Não use sabonete de enxofre.
Sabonete de enxofre irrita a pele, não faça isso. Manipula. Eu poucas vezes manipulo o que eu vou usar para o meu paciente, na maior parte das vezes prescrevo remédios já prontos, facilita a vida do paciente, do médico, né? Porque o paciente vai numa farmácia lá de manipulação, aí você não sabe, às vezes, nem quais as condições em que vão ser feitos aquele produto. Eu sei que as farmácias de manipulação costumam ser muito sérias, super fiscalizadas, mas enfim, enxofre 5 até 10% na vaselina, quantidade suficiente para 60 gramas, e aí você vai usar no corpo todo por um período de 4 noites seguidas e removido no dia seguinte. Ricardo, você falou de períodos únicos de tratamento com a permetrina e com o enxofre. Você repete depois de uma semana? Sim, eu repito o tratamento. Então, as 2 noites com o Nedax, ou enfim, as 4 noites com o enxofre, eu repito depois de uma semana. Porque mesmo com medicamentos muito eficazes, como a ivermectina, que a gente vai ver a seguir, a cura, né, a taxa de cura é de 90%, não é de 100%. Então, trata uma casa lá que tem 10, 12 pessoas, em alguém não vai dar certo esse tratamento, você vai ter que repetir, né? A ivermectina, então, você vai usar 200 microgramas por quilo, cada comprimido é de 6 miligramas, daí que a gente tira essa conta, né, que é um comprimido para cada 30 quilos de peso. Pode ser usado para adultos e crianças com mais de 5 anos e 15 quilos de peso. Então a criança tem que ter pelo menos 5 anos e 15 quilos de peso. Já vi médico usando abaixo dos 5 anos? Sim, e tem crianças que são muito grandes, que permitem isto. Dose única, repetida depois de 7 dias, segundo o Belda, embora na bula esteja escrito que é dose única. Atua nas vias GABAérgicas do Sarcoptes scabiei. As vias GABAérgicas no ser humano só são importantes no sistema nervoso central, né? E então, quem teria algum efeito de rebaixamento, por exemplo, né? Porque atua nas vias GABAérgicas do Sarcoptes scabiei na sua transmissão neural. Rebaixa o Sarcoptes scabiei. No ser humano, tem o risco de fazer a mesma coisa? Se houver o comprometimento da barreira hematoencefálica, por exemplo, num paciente com HIV e que tenha neurocripto, perturbação lá das meninges, e a ivermectina poderia atravessar abundantemente a barreira hematoencefálica e causar um rebaixamento no paciente. Ivermectina, então, de 6 miligramas. Aqui a gente vai usar um comprimido para cada 30 quilos de peso, né? É possível, inclusive, então, repetir depois de uma semana. E o Belda fala até do uso da ivermectina tópica, a 1%, no propilenoglicol. É uma opção interessante. Curiosamente, inclusive, está na mesma concentração que a concentração do Solantra que a gente usa para tratar rosácea. Monosulfiram a gente praticamente não usa mais. Tiabendazol a gente praticamente não usa mais. E aí tem uma coisa, como eu disse, né? O Sarcoptes scabiei ele vai morrer, a alma dele vai para um outro plano e o corpo dele fica ali se decompondo. Neste processo de decomposição, por exemplo, em meninos, em crianças, meninos e às vezes até em adulto, na região do escroto, vai haver a formação de nódulos por causa dessa resposta inflamatória. Nódulos vão ali se formar. Então, nesses nódulos, você poderia fazer a aplicação, nódulos que seriam bastante pruriginosos, você poderia fazer infiltração com corticoide ou usar corticoide tópico mesmo. Seguindo mais ou menos essa linha de ectoparasitoses, também é importante falar de pediculose. Pediculose a gente também trata com a permetrina, mas aí ao invés de ser Nedax Plus, é só Nedax, né, por exemplo. É permetrina 1% na forma de shampoo. Deixa durante 10 minutos no couro cabeludo e enxágua. O Belda fala da possibilidade de usar a permetrina 5%, aplicar à noite e enxaguar pela manhã. Então, o Nedax Plus também daria para ser utilizado. Tem aqui algumas opções, né, de permetrina. Quell, por exemplo, que é um produto aqui, o nome é marcante, é permetrina. A permetrina, ela não mata os ovos, né, não mata as lêndias. Existem outros produtos que eventualmente podem matar as lêndias, eu vou mencionar a seguir. Gosto sempre de falar de uma opção assim que me parece um tanto elegante para tratar um quadro misto que acaba acontecendo. A criança tem a pediculose, ela se coça, unha suja ou unha do dedo que colocou no nariz, e aí a criança infecta a pediculose, fica com a pediculose infectada. Tem uma opção muito interessante de tratamento para uma pediculose infectada, que é o uso do Bactrim.
O Bactrim, ele destrói a flora bacteriana do intestino do Pediculus capitis e ele não consegue absorver nutrientes, ele morre. Então, com o Bactrim, você trataria uma infecção secundária, uma impetigenização da pediculose e a própria pediculose. Achei excelente, está aqui então no nosso slide para a gente guardar. Pouco conhecido ainda dos médicos brasileiros é o uso do dimeticone, um silicone. Esse silicone ele fecha os espiráculos, fecha por onde o Pediculus capitis respira. E é só silicone. Poucas pessoas têm alergia à dimeticona, pouquíssimas pessoas. Então, assim, uma opção bastante interessante é o dimeticone a 4%. Ele pode ser feito na forma de gel ou de loção, né? Pode ser usado a partir dos 6 meses de idade. Aí você tem 2 modos de aplicação, né? O produto comercial se chama Escabin Pro. O Escabin, na época em que eu me formei, era deltametrina. O Escabin Pro é, então, o dimeticone a 4%. Aí você vai aplicar o produto no couro cabeludo, por todo o comprimento do fio, deixando agir por 8 horas durante a noite. Após o período, lavar os cabelos e remover o produto, passar o pente fino. Reaplicar o produto após 7 dias para completar o tratamento. Você reparou que fala para usar o produto em todo o comprimento do fio? É porque, na verdade, você, além de matar o Pediculus capitis, este produto aqui também mata a lêndia. É sensacional. Você deve remover as lêndias, porque não está garantido que vai matar todas as lêndias. Mas é eficaz contra o piolho e contra a lêndia. Também dá para usar na pediculose do couro cabeludo a ivermectina na mesma dose que a gente usa para escabiose. Para remover as lêndias, só um detalhe aqui, né? Aquela solução de vinagre. Pega o vinagre de casa, 50% do volume de vinagre, 50% de água, né? E aí você utiliza este vinagre, você aplica antes no cabelo para facilitar a remoção das lêndias, tá? Na região pubiana, tira os pubis, também é possível tratar com permetrina e os contatos sexuais devem ser tratados. Já saindo um pouco das ectoparasitoses, porque aqui vai entrar mais na pele do paciente, né? Larva migrans. Larva migrans. Ancylostoma brasiliensis, Ancylostoma caninum. O cachorro vai lá e evacua na areia da praia. Se você sentar em cima desse cocô fresco do cachorro, ou pisar, provavelmente você não vai adquirir larva migrans. Por quê? Porque no cocô do cachorro o que sai é ovo. E esse ovo vai demorar 7, 10 dias para amadurecer, para se tornar uma larva capaz de invadir a pele, produzir hialuronidase, consegue abrir espaço na nossa epiderme. Então, do ponto de vista de larva migrans, melhor pisar no cocô fresco, que só tem ovos, do que pisar naquela areia que já parece limpa, mas que na realidade, então, choveu, fez sol, bateu vento, levou o cocô, mas os ovos já eclodiram em larvas capazes de invadir a nossa pele, né? Larva migrans coça bastante. Gosto de tratar com albendazol, também trato com ivermectina, albendazol 400 mg por 3 dias, ivermectina, dose única, repete em 7 dias. Acho opções bem interessantes. Tiabendazol tópico também é uma opção interessante. No passado, no tiabena tinha neomicina, hoje não tem mais. Então você pode usar sem a preocupação da dermatite de contato pela neomicina. Muito bom. Aqui a gente encerra essa parte de parasitas. Depois a gente vai para um próximo tema.